capítulo 9, nós estamos no verso 17, chegamos ali no momento, e lembrando que tanto a abertura dos selos, né, e o juízo das taças, as trombetas, eles acontecem tudo junto. Então a gente vai e mais para frente vai ter algo mais sistemático que dá para a gente entender melhor. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então, assim, a... quando a gente viu lá atrás, né, ainda no capítulo 9 aí, né, o verso 7, volta lá no verso 7, fazer um favor, Gustavo. Olha só, a, ele fala assim, o aspecto dos gafanhotos era semelhante, olha aí, a cavalos preparados para a peleja. Sua cabeça havia como coroas, parecendo de ouro, e seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulheres, seus dentes como os dentes de leão. E tinham coraças como coraça de ferro. Então, olha só, esse aqui tem coraça de ferro. Aí vamos voltar lá, né, para o verso 17, só para a gente. E assim, nesta visão, os cavaleiros coraça cor de fogo. Então, um era cor de ferro ali, e o outro como um, uma brasa viva, né? Vermelho, e de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. Então eu tenho esses dois querubins caídos aí, todos são querubins, porque eles têm assim esse aspecto. é, Lembrando que a gente viu lá em Ezequiel, né, capítulo 1, 2, 3, é o 9 de Ezequiel, ele fala sobre os querubins caídos, e aí que eles têm rosto de homem, rosto de leão, rosto de boi e rosto de águia. Então a gente viu a águia que voava, né, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Então nós temos três flagelos aqui, né? O fogo, a fumaça e o enxofre aí. Daniel 8:2, vamos lá para Daniel 8:2. Esse aí é só uma comparação, né? Daniel capítulo 8, verso 2, os dois aí, ó. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidade de Sussã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha dois chifres, e dois chifres eram altos, um, mas um mais alto que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente. É, então a gente vê que ele briga aí, o anticristo, para o ocidente e para o norte, e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. O anticristo, e assim, bem provável, bem provável, quer dizer que seja assim, porque a gente só vai saber, nós vamos saber lá no céu, mas quem tiver aqui, eu nem sei também se vale a pena saber lá no céu quem que é o anticristo, né? Porque a gente vai vir depois na Batalha de Armagedon, um corpo glorificado, uma outra mentalidade, um outro coração, um outro espírito,
é o mesmo Espírito, mas com um corpo glorificado, então a atuação do Espírito Santo de Deus é bem diferente do que é hoje em nossas vidas. É infinitamente maior e melhor. É bem provável que o anticristo ele venha da Europa ali, né? Por causa desse texto aí, porque ele já vai brigar com o Ocidente e a gente tem aqui outros, né, do lado do Ocidente aí, desde a doutrina Monroe aí, parece que os presidentes americanos querem tomar sempre a América aí. Mas assim, a gente vê essas marradas aí, ou seja, esse afrontamento, né, batendo pé e tudo, ou, né, difícil saber assim, mas é bem provável que ele venha da Europa aí, né? Mas vamos esperar para ver, né? Agora, voltando a Apocalipse 9 verso 18, isso foi bem assim, parece que esses, como é que vamos dizer, essa é a sexta trombeta, né, que está tocando, e ela tem a ver aí, né, com a destruição de um terço da população da Terra. Não que a Terra já não foi destruída, né? Então, se a gente pegar a abertura dos selos, é, o toque das trombetas, é assim, hoje nós somos 8 bilhões. Até 2050 nós vamos ser 10 bilhões. Então, assim, essa é a projeção. Mas se a gente pensar em tudo, o arrebatamento, mais os flagelos, né, a população deve chegar aí, né, a menos eu acho que não chega a 2 bilhões nesse momento aí, né, de tanta destruição que vai ter, e aí morre um terço aí que a gente já viu da humanidade, deve chegar aí a não mais que 2 bilhões. Falando, falando hoje, né? A gente sabe que quanto mais gente tem, quando há um terremoto, uma catástrofe natural, essas pessoas em centro urbano são muito mais prejudicadas, né? Porque tem mais gente, não é que é muito mais prejudicado, morre mais porque tem mais gente. Então, aí eu tenho os flagelos aí agora que aparecem, que a gente viu em Daniel, aí o verso 18, né? A gente tem aí a terça parte aí que sofre aí. Por meio desses três flagelos, a saber, pelo fogo, então, fazendo uma comparação às pragas do Egito, a, essa questão do fogo aí, eu tenho não só as pragas do Egito, mas eu tenho o juízo sobre Sodoma e Gomorra, também passado pelo fogo, a fumaça que teve lá, né, a escuridão que dava para tocar, diz a palavra do Senhor lá de Gênesis, né, nas pragas do Egito, Êxodo, desculpa, Êxodo capítulo 3, 4, vai falar sobre isso aí, né? Ah, e aí, e saiu um enxofre aí. A última praga do Egito foi a morte dos primogênitos, né? Que eles moravam. A gente falou isso aí, né? Os egípcios eles moravam próximo ao rio Nilo, e aí, quando houve a erupção do Santorim, o enxofre saiu e matou ali como uma nuvem. Isso já tem estudos, não foi só lá no Santorim, alguns países da África também. Muitas pessoas morreram. Levanta uma névoa assim, uma névoa mesmo, bem interessante. É triste, mas é interessante, porque ela cobre assim e todo mundo que está, essa névoa alcança,
eles morrem por causa do enxofre aí. Acaba morrendo e respirando esse ar aí. Vamos lá para 1 João 3,8. Esse texto aqui é até rapidinho. 1 João 3,8. Então, ele traz aí essa... Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Isso aqui é muito importante porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Essa é a obra dele. Não tem como escapar. Quando a gente lê aí, que acabamos de ler o verso 18, né, a respeito dos flagelos, esse é o papel do diabo. Ele vive para isso, para destruir e matar. E Jesus veio para destruir essa obra de Satanás, né? Essa matança, esse ódio, essa discórdia, essa inveja, esse ciúme, tudo que é errado é a obra de Satanás, que é um esforço muito grande, né, da humanidade acompanhar isso. Ela não percebe, mas é um esforço, por isso que chama obra. E o que tem de Deus é um fruto, ou seja, o fruto é algo natural, algo leve, algo que é sem esforço. Você jogou a semente, ela vai brotar naturalmente. Aquilo que é de Deus, ela brota naturalmente. Aquilo que é do diabo, você tem que estar sempre manipulando, organizando, revendo, fazendo, porque as obras de Satanás, elas são muito pesarosas para a humanidade, mesmo sem ela perceber. E Efésios 1, vamos lá para Efésios capítulo 1, né? Efésios capítulo 1. O Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésios. Você sempre vai ler nas cartas de Paulo, ele fala apóstolo de Cristo. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas depois você pode ler Atos 1. Qual que é o problema? Logo depois da morte de Judas, eles vão escolher Matias como apóstolo. Eles tiram sorte, literalmente tiram sorte, cada um pega um palito lá e caiu para Matias. E aí, qual que é o problema? O problema é que depois Jesus chamou o apóstolo Paulo. Lembra que a gente falou dos tronos que vão pertencer aos apóstolos? São 12 tronos. Agora surgiu um problema, porque todo mundo conhece a Escritura. É, 12 tronos, tem um apóstolo sobrando. Lógico que é Matias que sobrou, porque quem escolheu ele foi homens. Por isso que Paulo, todas as cartas de Paulo, não que ele deu uma cutucada ali, mas é para ele falar, olha, gente, eu vou, como é que vamos dizer assim, Paulo traz esse distintivo apostolado, essa é a palavra, né? Distintivo apostolado. Então, Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, né? É, aos santos que vivem em Efésios, fiéis em Cristo Jesus. Graças aos outros, paz da parte de nós, de parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus. Aí pode descer aí. Vamos lá. O verso 3. Bendito Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então eu tenho lá o trono de Deus, lembrando o mundo tenebroso, que é o mundo sobrenatural, e depois o mundo natural, vamos dizer assim, que é onde eu e você vivemos. Espiritual, sobrenatural e natural, né? Espiritual, o trono de Deus; sobrenatural, o diabo e os seus demônios; e o mundo natural, a humanidade. Então vamos lá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, você foi eleito por Deus, escolhido. Aí alguém pode pensar, então só vai ser salvo quem foi eleito? Exato, só vai ser salvo quem foi eleito. Então Deus não amou todo mundo? Mentira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não se agrada com a morte de ninguém.
Então, aí a pessoa pode perguntar assim: "Ué, então o que fazer? Eu não for salvo? Ah, eu tenho vasos para honra e vasos para desonra. Então eu vou ser o vaso de desonra?" Não, porque quando você intercede por alguém, Deus muda o nome da pessoa no livro da vida. O único é que tem muita coisa para ver, mas assim, o que a humanidade, o cristão às vezes não entende, que pregar de Jesus não tem a ver com quem vai ser salvo, tem a ver com o seu e o meu galardão. Essa que é a questão. Porque quem for salvo, Romanos vai dizer que o que se pode entender de Deus, do seu poder, das suas maravilhas, a natureza, é só abrir a janela, a natureza está lá. Romanos 1 vai dizer isso aí. Então, tudo que você. Não precisa de ninguém pregar de Jesus. Então, por que eu prego de Jesus? Se Deus se manifesta através da sua criação, a gente prega de Jesus por causa do nosso galardão. Porque quando eu intercedo por alguém, o próprio salmista vai dizer: pede às nações e te darei por herança. Pede. Se nós desejamos que alguém seja salvo, a gente tem que pedir por ela, jejuar por ela, orar por ela todos os dias, até ela ser salva, e ela será. E por isso, aí, olha só, Jesus veio para salvar. Quando ele fala bate e dá-se-vos-á, o problema é que as pessoas, aí agora uma coisa importante, pedi mal, por isso não recebei. Não recebei porque pede mal, pede para o seu próprio interesse. Quando eu e você batemos na porta de Jesus, como a viúva insistente que ele fala: Deus, salva essa alma, salva essa alma, salva essa alma, a gente vai incomodar tanto Deus que ele vai salvar essa alma aí. Não que é um incômodo ruim, porque ele disse para fazer isso. Foi como Abraão. Se tiver 50 justos, o senhor vai destruir Sodoma? Não. Se tiver 45, não. Se tiver 40, não. Se tiver 30, 20. Se tiver 10, não. Se tiver 5 justos em Sodoma, o senhor vai destruir Sodoma? Não. Está lá em Gênesis. O problema é que só tinha 3. Ele devia ter ido até 1, né? Aí Deus não destruiria Sodoma. A questão é a gente precisa pedir. Deus falou: vou destruir esse povo. A gente já viu isso. Aí Moisés falou: não, ou o Senhor não destrói esse povo, ou risca o meu nome do livro da vida. Aí Deus fala: riscarei de quem não obedecer a minha palavra. É. Ou seja, a gente já precisa interceder. Então, isso é muito importante. Você e eu podemos mudar o coração de Deus com relação às almas. É, Esse é o propósito de Deus: salvar vidas, restaurar vidas, curar vidas. Não é pedir um. Você pode até pedir um carro novo, uma casa nova, Deus não se incomoda com isso também, porque isso é coisa muito pequena, isso é coisa nossa, né? Essa necessidade aí está relacionada aos nossos desejos carnais, mundanos. Não é pecado também, né? Não é isso. Mas a questão do cristão é ganhar almas para Jesus, tirar almas do inferno. Tudo tem a ver, a nossa luta não é contra carne e sangue, nós lemos lá em Efésios 6, mas contra principados, potestades e dominadores. Então, assim, essa é a nossa batalha. Às vezes a pessoa está falando: eu estou batalhando aqui, estou no meu deserto. Jesus, abre mão disso. No deserto, Jesus foi engrandecido. No deserto, o povo foi suprido, foi abastecido durante 40 anos. No deserto, Deus falou com Abraão. No deserto, Deus falou com Moisés. No deserto, Deus falou com Moisés. E assim por diante. Né? O deserto, no hebraico, Midbar. A gente já falou ali, né? A, o MIT lá, o M, né? Que é o MEM, que é verdade, e o de bar.
né, falar, né, onde a verdade é falada. Encontro com Deus. Essa é a verdade. O deserto é o encontro com Deus que a gente espera em Deus. Só para continuar aí, senão, assim como escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, separados, kadosh, irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. E aí ele continua, o verso 6, né? Que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, através de Jesus, no qual temos aqui a redenção, o perdão pelo sangue, a remissão dos pecados, tirou, remiu, arrancou, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos os olhos aí, né? O mistério da sua vontade. Agora a gente passa a conhecer a vontade de Deus segundo a bondade aí, o beneplácito, que aí ele continua, o verso 9, né? Olha só, que propuseram em Cristo de fazer convergir nele da dispensação da plenitude, ou seja, o retorno aí dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, e aí mundo espiritual, mundo sobrenatural, como a terra, mundo natural, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos o quê? Para louvor da glória, e aí ele continua, né? Da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, essa que nós anunciamos agora, o evangelho do quê? De novo, que olha só, o evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, esse é o verso 18 de Apocalipse. Satanás vem com a obra dele e essa é o fruto do Espírito de Deus. Vamos para Apocalipse 9:20? 9:20 aí. Vamos lá. Não, verso 19. O verso 19, desculpa. Isso. A gente não leu aí. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Lembra lá? Cauda de escorpião, nós lemos, né, ali no verso 8, né, 7, 8 ali. E aí, olha só, com ela causavam dano, né? A boca, esse negócio de falar aí, a oratória, né? Por que as pessoas vão se deixar iludir por Satanás? Porque ele convence, manipula, né? Ele fala meias verdades. A gente já viu que ele vive pecando, o pai da mentira, né? E estava na sua boca. Como diz o ex-presidente, né, dos Estados Unidos, o ai, fugiu até o nome dele lá, ele vai falar, presidente Lincoln, ele vai falar uma frase que ecoa aí, né? A pena é mais forte do que a espada. E é uma verdade. Por que tem esses influencers aí hoje, ganhando milhões aí, levando multidões com eles? É, hoje tem as pessoas se deixam enganar, se deixam levar pela boca de muita gente, né? Nos últimos dias, como diz o apóstolo Paulo em Timóteo, muitos apostatarão da fé por seguirem espíritos demoníacos. 1 Timóteo 4 vai falar isso aí, né? Então, assim, a gente vê
esse laço de Satanás, né? E aí o verso 19, ó, pela força do cavalo está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. O negócio já, um parecia escorpião, agora esse tem cauda como serpente. Se a gente pensar no Jardim do Éden, já sabe quem é um maldito ali, né? Ah, e com ela causavam dano, né? Lembra as serpentes que apareceu no deserto? E aí Deus manda Moisés construir uma serpente de ouro e quem olhasse para a serpente era curado. A palavra serafins, né, traz essa ideia de serpente, dragão, né? Então vamos lá, o verso 20 agora, olha só. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre. Aí entra a ganância, né? O mundo capitalista, e aí, novamente, não estou aqui, não importa o sistema econômico que um país decida, todos os sistemas estão corruptos pelo pecado. Não importa se é capitalismo, socialismo, comunismo, anarquismo, sistema de governo, sistema econômico aí, não importa. Todos estão corrompidos pelo pecado. E assim como nós vimos lá em Daniel, capítulo 6, quando ele vai falar de Belsazar, que cultuou o ouro, a prata, olha as pessoas hoje ostentando, é isso que a pessoa assim, mas não ficou claro para mim que é ouro, que é prata. É, é, a pessoa comprou agora um quadro invisível, depois você pode ver, o outro comprou uma banana por não sei quantos milhares de dólares lá, né? Chega a ser uma afronta à humanidade, uma afronta a Deus. O que esses políticos às vezes roubam, aparece aí as pessoas roubando milhões de idosos, né? É dinheiro que vai pela mão, né? O que acontece em vários estados do Brasil, né? Então, assim, e as pessoas estão ostentando ouro, põe vídeo, eu estou na. Não, não é pecado você ir num lugar no outro, mas onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Mateus vai dizer isso, né? E às vezes a humanidade não entendeu isso, né? E esses negócios de rede social, a pessoa até não tem muito, mas ela acaba ostentando o pouco que tem. Então, assim, olha só, ouro e prata, cobre, pedra de pau, nem podem ver, nem pode andar. É, acho que vai ter que ser segunda-feira, a gente vai falar sobre isso, o verso 20, tem bastante texto, mas já dá para ter uma ideia aí de que Deus quer algo mais de nós. Né? Deus nos salvou para salvar vidas. Não é para ostentar, é, e nem para se vangloriar daquilo que Deus tem dado, porque se Ele deu, tem um propósito, para abençoar as pessoas. Qual que era a diferença da igreja primitiva? O pessoal fala, nossa, quisera que fosse a igreja primitiva. O pessoal vendia tudo que tinha e dava e repartia. Está lá em Atos, com todos. Todos tinham casa, todos tinham comida, todo mundo tinha que vestir. Quando Deus falou, se teu irmão te pede uma capa, é porque ele não tem, dá para ele, né? Ah, às vezes o mundo tem isso, tem pessoas com tanto, tanto outros, também não é pecado ser rico, não é esse o problema. Mas cada um tem que rever o propósito que Deus deu para ele. E por quê? O que nós estamos fazendo de diferente na vida das pessoas. Aquilo que Deus tem falado conosco. Talvez essa que é a questão de Satanás. Quando se fala em ajudar de verdade e a mudar a vida de alguém,
Satanás sempre vai lançar as mentiras dele, né? Que Deus nos ajude a realmente fazer diferença na vida daqueles que estão ao nosso lado. Não só apenas falar do amor de Jesus, mas demonstrar essa graça. Ó Pai, eu quero agradecer por este dia, pelo sol, pela primavera, agradecer pelos sonhos que o Senhor nos tem dado e a certeza de que o Senhor ama cada vida neste mundo. E essas vidas podem ser salvas através da nossa oração. Eu creio, Deus, e nesse dia, Deus, que o Senhor nos permita orar e essas vidas serem salvas em nome de Jesus. Cumpra a tua promessa através da nossa boca. Mostra o teu poder. Anula as ciladas e as armas de Satanás, pois maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Tua palavra diz que os teus santos acampam ao nosso redor. Levante-se, ó Deus, e batalha nossas batalhas nesse dia, para que o Senhor seja glorificado, que seu nome cresça e o nosso diminua, para que a glória do Senhor seja revelada e manifesta em todos os atos da nossa vida nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Amados, Deus abençoe aí, uma honra. Obrigado, Gustavão. Deus abençoe sua vida.